O ar é pesado. Pesa com a umidade de um outono que se despede e com a promessa de um inverno que já se anuncia no horizonte cinzento. Sente-se nos ossos, na respiração que se condensa em uma névoa fantasmagórica a cada expirar. Estamos em um campo aberto, em algum lugar no coração de uma terra que um dia se chamará França. A relva está pisoteada, transformada em um mar de lama sob milhares de pés. Pés descalços, enlameados. Pés calçados em couro rústico, endurecido pela estrada. Pés fincados em botas de senhores menores, cujos cavalos bufam impacientes, amarrados nas árvores que circundam a clareira. Não há um som, a princípio. Apenas a sinfonia discreta da natureza e da multidão. O assobio do vento frio cortando as túnicas de lã grosseira. O gotejar da chuva recente nas folhas caídas. O respirar coletivo de centenas, talvez milhares de almas. Um murmúrio baixo e constante, como o de uma colmeia adormecida. O cheiro que sobe da terra é primitivo. Uma mistura de solo molhado, de feno úmido, do suor de corpos comprimidos pelo frio e pela expectativa. O cheiro de fumaça de madeira que arde lentamente em fogueiras distantes. Um perfume que fala de lares e de viagens, de comunidade e de sobrevivência. Esta multidão é um oceano de rostos. Rostos curtidos pelo sol e pelo vento, marcados pelo trabalho árduo nos campos. Rostos pálidos de clérigos, com os olhos baixos, as mãos escondidas nas mangas de seus hábitos. Rostos rudes de homens de armas, com a desconfiança gravada nos cantos dos olhos. Mulheres, crianças, velhos. Um mosaico da humanidade daquele tempo, unidos por uma força que ainda não compreendem. Atraídos a este lugar por um chamado que ecoou de vilarejo em vilarejo. Eles esperam. O que esperam exatamente poucos saberiam dizer, mas a espera é densa, palpável. É um vácuo que anseia por ser preenchido. E então, acontece. Não como um trovão, mas como a quebra de uma tensão antiga. Uma única voz se eleva, apenas uma. Ela não grita, ela fala. E a língua que fala não é a língua do povo. Não é o dialeto balbuciado nas tavernas e nos mercados. É uma língua antiga, solene. Latim. Uma corrente de sílabas que, para a vasta maioria dos presentes, não possui significado literal. São apenas sons. Mas são sons que carregam o peso de séculos. O peso de Roma, o peso dos apóstolos, o peso do próprio Deus. A voz sobe e desce em uma cadência hipnótica. É a voz de um homem em um palanque de madeira improvisado, mas parece vir de toda parte. Das árvores escuras, do céu baixo e opressivo, do próprio chão sob os pés. Cada palavra é uma pedra atirada na superfície imóvel de um lago escuro. As ondulações se espalham, não na água, mas nas almas que escutam. O frio parece recuar, substituído por um calor estranho que começa a subir pela espinha. Os olhos, antes vagos e cansados, agora se fixam na figura distante. As palavras podem ser incompreensíveis, mas a intenção por trás delas é clara como cristal. Há urgência naquela voz. Há promessa. Há perigo. E, acima de tudo, há certeza. Uma certeza tão absoluta, tão incandescente, que começa a queimar o ar. Uma palavra não precisa ser compreendida para incendiar o mundo. Na verdade, talvez seja a sua incompreensibilidade que a torna tão poderosa. Uma palavra que não se pode decifrar se transforma em um recipiente. E cada homem, cada mulher naquele campo, começa a preencher esse recipiente com seus próprios medos, suas próprias esperanças, seus próprios e mais profundos anseios. O que se seguiu àquele momento não foi uma dispersão, mas uma detonação. A voz silenciou, mas a palavra dita, ou melhor, a semente da palavra, começou a sua jornada. Ela não viajou nos decretos selados dos reis, nem nas cartas eruditas dos bispos. Ela viajou no hálito dos homens. Ganhou pernas nas estradas de lama. Contaminou o ar das estalagens superlotadas, onde peregrinos e mercadores trocavam histórias à luz de velas. O som que nascera em latim foi traduzido, não para outras línguas, mas para outras emoções. Para o camponês que nunca possuíra nada além de suas dívidas, a palavra se tornou terra. Para o segundo filho de um nobre, sem herança e sem futuro, ela se tornou glória. Para o cavaleiro entediado com as pequenas guerras locais,
ela se tornou batalha. Para o pecador atormentado pelo medo do inferno, ela se tornou salvação. Foi uma febre, uma epidemia espiritual que se alastrou com uma velocidade impensável, em uma era sem meios de comunicação. Era um organismo vivo, que se adaptava e se transformava a cada novo hospedeiro. Em um mosteiro na Borgonha, um monge a transcrevia em um pergaminho, adornando-a com iluminuras de anjos e demônios, transformando-a em teologia. Em um mercado em Flandres, um pregador descalço, com os olhos esbugalhados pela fome e pelo fervor, a cuspia sobre a multidão, transformando-a em um chamado à vingança e ao apocalipse. A palavra se fragmentou em 1000 promessas diferentes, cada uma perfeitamente talhada para a necessidade da alma que a ouvia. Ela oferecia propósito a quem não tinha nenhum. Oferecia um alvo para o ódio acumulado. Oferecia uma rota de fuga para uma vida de miséria inescapável. Prometia o paraíso, mas, mais importante, dava um sentido terreno à jornada até ele. E assim, um som se fez ideia. Uma ideia se fez movimento. E um movimento se fez uma avalanche humana, um rio de corpos e almas que começaria a fluir lenta e inexoravelmente para o leste, para a borda do mundo conhecido. Um êxodo movido não pela ordem de um rei, mas pela ressonância de uma única voz em um campo frio. Sejam bem-vindos ao Contando Histórias, o que leva a humanidade a se mover em massa, o que transforma a fé em uma arma, e como a necessidade por um propósito pode ser a força mais criativa e, ao mesmo tempo, a mais destrutiva da nossa história. Nesta jornada, buscaremos a origem de uma convulsão que mudou o mundo para sempre, um incêndio que começou com uma única faísca. E tudo nos leva de volta àquela clareira, àquele silêncio, e à nossa grande questão. Como uma única palavra, dita por um papa em um campo na França, se transformou em uma febre que contagiou um continente, movendo reis e miseráveis a cruzar o mundo conhecido por uma promessa de paraíso? Para compreender o mundo que estava prestes a ser consumido pela febre, é preciso, primeiro, olhar para cima. Na paisagem da Europa do século XI, a terra era vasta, horizontal e imutável. E perfurando essa horizontalidade, duas estruturas, duas ideias feitas de pedra, definiam a existência de todos. De um lado, o campanário da igreja. Do outro, a torre do castelo. Eram os eixos verticais de um mundo que vivia e morria entre eles. A igreja era a promessa da eternidade. Sua pedra era fria, mesmo nos dias mais quentes de verão. Cruzar seu portal era como entrar em outra dimensão. O ar lá dentro era mais denso, com o cheiro adocicado de incenso, de cera queimada e de um pó que parecia ser o da própria eternidade. A luz, filtrada por frestas estreitas ou por vitrais primitivos, não iluminava, mas sim revelava um mundo de sombras e cores divinas, onde as histórias da Bíblia não eram contadas, mas sentidas. O som de um cântico em latim, ecoando na abóbada de pedra, parecia a própria voz de Deus, distante e incompreensível, mas inquestionavelmente presente. A igreja era o refúgio da alma, o único lugar onde um camponês, coberto de lama, podia se sentir por um instante parte de algo maior, de um plano divino que justificava sua vida de sofrimento. Era o pilar do espírito, a autoridade sobre a alma. Se a igreja era a promessa, o castelo era o fato. Era a força bruta tornada arquitetura, uma ferida de pedra na paisagem, com suas muralhas altas e sua torre de vigia. Não havia beleza em suas linhas, apenas a funcionalidade da dominação. Do castelo não vinha o cheiro de incenso, mas o de fumaça de lenha, de couro sendo curtido, do metal malhado na forja. O som não era o de um coro celestial, mas o do aço contra aço no pátio de treinamento, do relinchar dos cavalos de guerra, das ordens secas gritadas por homens cuja única linguagem era a violência. O castelo era a autoridade sobre o corpo. Seu senhor era o dono da terra, da colheita, e, em última instância, da vida e da morte de cada um que vivia sob a sua sombra. Uma sombra que oferecia proteção contra bandidos e outros senhores, mas que também aprisionava, que lembrava a todos, a cada momento, a sua insignificância, o seu lugar na rígida corrente do poder feudal. E entre estas duas torres, espremida contra a terra, estava a vida real. As casas dos homens e mulheres comuns. Estruturas baixas,
horizontais, feitas de madeira, barro e palha, que pareciam brotar do próprio chão, e que ao chão retornariam. Nelas, o cheiro era o da fumaça que impregnava tudo. O odor acre de corpos não lavados, de animais que dormiam sob o mesmo teto para se proteger do frio. A vida era governada por um poder ainda mais antigo e implacável que o do Senhor ou o do Padre: o poder da terra. O sino da igreja dividia o dia em horas de oração, mas era o sol que o governava. O tempo não era uma linha reta, mas um círculo, uma roda que girava ao ritmo das estações, e cada giro era uma aposta de vida ou morte. A primavera não era uma estação de flores e romance, mas de trabalho brutal. Era a estação de quebrar as costas sobre o arado, de afundar os pés na lama gelada, de plantar as sementes com uma prece nos lábios, pois delas dependia a sobrevivência de todos. O verão era uma longa vigília. Uma ansiedade constante, olhando para o céu, implorando por chuva, mas temendo a tempestade que poderia destruir tudo em minutos. Era a estação do sol impiedoso, do suor que ardia nos olhos, da sede. O outono era uma corrida desesperada contra o tempo. A colheita. Mãos sangrando ao cortar o trigo, a urgência de recolher tudo antes que a primeira geada queimasse os campos, ou que as chuvas apodrecessem os grãos. Cada espiga, cada fruta, era um tesouro. E o inverno? O inverno era o grande silêncio. A terra morria, coberta por um manto de neve ou congelada por uma crosta de gelo. O mundo encolhia para o espaço ao redor da lareira. Era um tempo de escuridão, de fome, onde as rações diminuíam a cada dia. Era a estação em que os velhos e os fracos se despediam em silêncio. Viver sob a tirania das estações era entender, no fundo da alma, que a vida era frágil, transitória, e que a promessa de um paraíso eterno não era um luxo, mas a única esperança que restava. E o mundo deles, qual era o seu tamanho? Era pequeno, terrivelmente pequeno. Para a maioria das almas daquela Europa, o universo terminava onde a vista alcançava. O mundo era a sua aldeia, o riacho onde as mulheres lavavam a roupa, os campos que cultivavam. A estrada que levava à aldeia vizinha já era uma jornada, um risco. E para além dela, havia a floresta. A floresta não era um lugar de passeio. Era a fronteira, o território do desconhecido. Um labirinto de árvores antigas, onde a luz do sol mal penetrava e onde cada som parecia uma ameaça. Era o lar de lobos, de javalis, de bandidos e foras da lei. Mas era também o lar de coisas mais antigas. De espíritos, de fadas, dos monstros das histórias que os velhos contavam ao pé do fogo nas noites de inverno. A floresta era a prova de que o mundo visível era apenas uma fina camada sobre um mundo de mistérios e perigos. E para além da floresta, para além do próximo reino, o mundo se dissolvia em mito. A geografia era aprendida não em mapas, que não existiam para o povo, mas nas homilias do padre, nos vitrais da igreja. A África era uma terra de homens com cabeça de cão. A Índia, o domínio do preste João, um rei cristão mítico. E o Oriente, a Terra Santa. Ah, a Terra Santa não era um lugar, era um sonho. Jerusalém não era uma cidade de pedra e argamassa, mas a Jerusalém celestial que descia à terra. Um lugar de areias douradas e relíquias sagradas, onde cada pedra havia sido tocada por Cristo, cada rio era abençoado. Era o centro do mundo, o palco do início e do fim dos tempos. Um lugar mais real na alma do que nos mapas. Um destino que pertencia mais à fé do que à geografia. Era este o mundo. Um mundo vertical de poder, um mundo cíclico de sobrevivência, um mundo pequeno e cercado por um oceano de medo e maravilha. Um mundo à espera. À espera de uma palavra que lhe desse um novo horizonte para o qual caminhar. Para sentir o pulsar daquele mundo, era preciso aceitar as suas verdades. E a verdade mais profunda, mais inquestionável, era que a sociedade havia sido ordenada pela mão do próprio Deus, dividida em 3 funções, 3 sangues, 3 destinos. Não era uma teoria social. Era uma lei da natureza, tão imutável quanto o ciclo da lua. Havia os oratores, aqueles que oravam. Eram os homens da igreja, desde o mais humilde padre de aldeia ao mais poderoso dos bispos. Suas mãos eram macias,
seus rostos pálidos, seus olhos acostumados à penumbra das bibliotecas e das capelas. Eles eram a ponte entre o céu e a terra, os guardiões da palavra, da sabedoria e, acima de tudo, da chave para a vida eterna. Sua função era rezar pela salvação de todos. Havia os laboratores, aqueles que trabalhavam. Eram a fundação invisível sobre a qual tudo se erguia. A massa sem rosto, cujas vidas se mediam em colheitas e invernos. Suas mãos eram grossas, a pele rachada, os dedos nodosos como as raízes das árvores. Suas costas, curvadas sobre a terra, carregavam o peso do mundo. Sua função era alimentar os que oravam e os que lutavam. Eles eram o sacrifício silencioso e constante que mantinha a roda da existência girando. E, finalmente, havia os belatores, aqueles que lutavam. A nobreza, a classe dos cavaleiros. Homens nascidos e criados para um único e terrível ofício: a guerra. Desde a infância, sua linguagem era a da espada. Seus brinquedos eram réplicas de madeira de massas e lanças. Sua educação não se dava nos livros, mas na sela de um cavalo, no peso de uma cota de malha, na arte brutal de matar. Um cavaleiro era uma arma viva, um pináculo de violência disciplinada, sua identidade, sua honra e seu propósito inteiramente forjados no fogo do combate. Sua função era proteger a cristandade dos seus inimigos, defender os que oravam e os que trabalhavam. Mas, no final do século XI, uma paz estranha e perigosa havia se instalado. As hordas de vikings não mais assolavam as costas. Os cavaleiros magiares haviam sido contidos. Os inimigos externos, que por séculos haviam justificado a existência dos belatores, haviam desaparecido ou sido assimilados. E a grande e terrível questão que pairava sobre a Europa era: o que faz um guerreiro quando não há mais guerra para lutar? A resposta era uma doença que apodrecia o coração da cristandade. A violência, sem um inimigo externo para absorvê-la, voltou-se para dentro. A paz se tornou uma febre de sangue. A classe de guerreiros, entediada, orgulhosa e desesperada para provar seu valor, começou a devorar a si mesma e ao povo que deveria proteger. A paisagem europeia se fragmentou em uma teia de aranha de pequenas hostilidades, de guerras privadas, mesquinhas e selvagens. Um insulto em um banquete, uma disputa por um moinho, a ambição por mais um hectare de floresta. Qualquer faísca era suficiente para acender um incêndio de fúria. A guerra não era mais uma campanha organizada, mas uma série de ataques predatórios. Cavaleiros invadiam as terras de seus vizinhos ao amanhecer, não para conquistar, mas para destruir. Queimavam colheitas, roubavam gado, incendiavam vilarejos. O inimigo não era outro exército, mas os camponeses indefesos de um senhor rival. A honra era lavada com o sangue dos inocentes. O cavaleiro, o suposto protetor do fraco, havia se tornado o lobo à sua porta. Era uma anarquia endêmica, um ciclo de vingança que sangrava a terra e tornava qualquer viagem uma aposta mortal. Do meio deste caos, a voz dos oratores se ergueu, não com a certeza do dogma, mas com o desespero de um médico tentando conter uma praga. A igreja, vendo a sua ordem divina se desfazer em uma orgia de violência fratricida, interveio. Primeiro, com a paz de Deus. Em grandes concílios a céu aberto, bispos e abades brandiam as relíquias de santos e proclamavam anátemas sobre aqueles que ousassem derramar o sangue dos indefesos. Não atacareis o clérigo desarmado, trovejavam. Não fareis mal à mulher, à criança, ao camponês em seu campo. Suas ferramentas de trabalho são sagradas, suas vidas são sagradas aos olhos de Deus. Era uma tentativa de criar santuários de humanidade em meio à selvageria. Mas não foi suficiente. A fera, proibida de caçar as presas mais fáceis, continuava a atacar a si mesma. Então, veio a trégua de Deus. Uma tentativa ainda mais ambiciosa de colocar rédeas no tempo. A igreja buscou criar ilhas de paz no calendário. Não lutareis no dia do Senhor, pois é sagrado, declaravam os decretos. Guardareis vossas espadas nos dias de festa, na quaresma, no advento. De quarta-feira ao anoitecer até a manhã de segunda-feira, a guerra estava proibida. Era uma gaiola teológica, construída com dias santos e ameaças de excomunhão, erguida ao redor de uma classe de homens que fervilhava com uma energia que não podia mais ser contida.
A pressão dentro da jaula apenas aumentava. Havia, no entanto, uma outra estrada. Uma válvula de escape para a alma inquieta da Europa. Enquanto o cavaleiro estava preso em seu castelo, afiando a espada e o ressentimento, outra figura percorria o continente: o peregrino. A peregrinação era a grande aventura sancionada pela fé. Deixar para trás a vida de sempre, vestir um hábito simples, pegar um cajado e caminhar. Caminhar por semanas, meses, às vezes anos. Era um ato de penitência, uma busca por um milagre, uma jornada para tocar o sagrado. As estradas que levavam a Roma, ao túmulo de São Pedro, ou a Santiago de Compostela, aos restos mortais de São Tiago, eram as artérias espirituais do continente, pulsando com um fluxo constante de fiéis de todas as classes. Mas havia um destino que superava todos os outros. Um nome que, quando pronunciado, silenciava as tavernas e fazia os corações baterem mais rápido. Jerusalém. A cidade santa. O centro do mundo. Para chegar lá, era preciso cruzar o mar, entrar em terras estranhas e perigosas, governadas por homens de outra fé. Era a peregrinação definitiva, o ato de devoção mais profundo, o mais próximo que um mortal poderia chegar do céu, estando ainda na terra. Não era um destino, era uma dissolução. Um lugar onde a geografia e a teologia se encontravam. E este lugar, este imã espiritual no limite do mundo conhecido, puxava a imaginação de uma Europa saturada de guerreiros sem guerra, acorrentados por uma paz que eles não sabiam como manter. O palco estava montado, o barril de pólvora estava cheio, faltava apenas a faísca. Para encontrar a origem da chama, precisamos viajar para longe dos castelos de pedra fria e das florestas escuras da Europa Latina. Precisamos virar o rosto para o sol nascente, para o leste, onde a memória de Roma não era uma ruína, mas uma realidade viva e pulsante. Lá, aninhada entre a Europa e a Ásia, banhada pelas águas do Bósforo, repousava uma cidade que era menos um lugar e mais um milagre. Constantinopla. Este era o coração do Império Bizantino, a outra metade do céu cristão. Para os cavaleiros e barões do Ocidente, cujos maiores luxos eram peles de caça e vinho azedo, esta cidade era uma fantasia. Suas muralhas triplas pareciam intransponíveis, guardando um mundo de maravilhas. Em seus mercados, o ar era denso com o perfume de especiarias vindas de terras que, para os latinos, não passavam de lendas: cravo, canela, pimenta. O farfalhar da seda era a música ambiente, vestida por burocratas e damas de uma corte cuja complexidade e intriga faziam as disputas feudais do Ocidente parecerem brigas de crianças. Em suas bibliotecas, monges de mãos delicadas copiavam os textos de Platão e Homero, enquanto no Ocidente, a maioria dos reis mal sabia assinar o próprio nome. E acima de tudo, flutuando sobre a cidade como uma promessa divina, estava a grande cúpula da Basílica de Santa Sofia, um feito de engenharia tão vasto e etéreo, que se dizia que não repousava sobre a pedra, mas estava suspensa do céu por uma corrente de ouro. Eles se chamavam romanos, e para eles, os francos, os normandos, os alemães, eram apenas isso: latinos, bárbaros. Ferramentas úteis, talvez, em sua ferocidade, mas ainda assim, bárbaros. Eram os herdeiros de César e Constantino, o farol da civilização em um mundo de trevas. Mas mesmo os faróis mais altos podem ser ameaçados pela tempestade. E do coração profundo e desconhecido da Ásia, uma tempestade se formava. Não era um exército como os que os bizantinos conheciam, com suas fileiras ordenadas e sua disciplina romana. Era um vento quente e poeirento das estepes, carregando consigo um povo novo, feroz e faminto. Os turcos seljúcidas. Eram guerreiros nômades, montados em cavalos pequenos e resistentes, mestres do arco composto. Atacavam não como uma linha de infantaria, mas como um enxame, disparando nuvens de flechas, recuando, atacando novamente, desgastando e aniquilando seus inimigos com uma tática que os exércitos europeus, pesados e lentos, não conseguiam compreender. Em um dia fatídico de agosto do ano de 1071, perto de uma fortaleza chamada Manzikert, a tempestade finalmente quebrou sobre o império. O exército bizantino,
o herdeiro das legiões de Roma, foi aniquilado. O próprio imperador foi capturado. Uma humilhação impensável. A comporta se abriu. A Anatólia, a vasta península que era o celeiro, o campo de recrutamento e o coração do império, foi inundada pelos turcos. As antigas cidades cristãs, com nomes que ecoavam as cartas de São Paulo, Éfeso, Niceia, Antioquia, caíram uma a uma. O farol da civilização, de repente, parecia prestes a se apagar. O império milenar estava de joelhos, sangrando, olhando para a sua própria mortalidade. É neste momento de desespero que um novo imperador, um general astuto e pragmático chamado Aleixo I Comneno, toma uma decisão que mudará o curso da história. Ele olha para o Ocidente. Ele vê os bárbaros latinos, com sua fúria descontrolada e sua fé simples. E ele vê uma ferramenta. Na primavera de 1095, um grande concílio da Igreja se reúne na cidade italiana de Piacenza. Milhares de clérigos e nobres lotam a catedral e os campos ao redor. E no meio da assembleia, surgem figuras estranhas, exóticas. São os emissários do imperador. Homens com longas barbas, vestidos em seda, falando o grego melódico dos evangelhos, uma língua que soava estranha e estrangeira aos ouvidos dos bispos francos e lombardos. Eles se apresentam diante do Papa Urbano II e entregam sua mensagem. A narrativa que se desenrola não é a de um apocalipse, mas a de uma crise política e militar. O apelo é cuidadosamente calculado. Eles falam dos turcos, de sua brutalidade, da profanação de igrejas, do sofrimento dos cristãos orientais. Mas o pedido, o verdadeiro cerne da mensagem, é clínico. O imperador, dizem eles, pede a vós e aos vossos fiéis um auxílio. Ele precisa de guerreiros. Ele conhece a fama dos cavaleiros francos, sua coragem inigualável na carga. Enviem-nos um contingente dos vossos melhores. Eles lutarão a nosso serviço, por nosso soldo, sob nosso comando, para nos ajudar a reconquistar as terras de Deus que nos foram roubadas. Era um pedido de mercenários. Um contrato de trabalho para especialistas em violência. Uma solução limitada para um problema específico. O pedido ecoa pela Assembleia. Mas um homem o ouve de forma diferente. O Papa Urbano II. Um francês, um nobre, um monge que se tornara o sucessor de São Pedro. Um homem que conhecia intimamente a alma dos belatores. A classe guerreira da qual ele mesmo se originara. Ele conhecia sua piedade e sua sede de sangue. Ele passara anos, como toda a Igreja, tentando desesperadamente conter a violência deles com a paz e a trégua de Deus. Ele sabia que a Europa estava sentada sobre um barril de pólvora de guerreiros desocupados, e enquanto os gregos falam, as peças começam a se encaixar em sua mente. Ele ouve a palavra cavaleiros e vê uma oportunidade de exportar a praga que assolava seu próprio povo. Ele ouve lutar contra o infiel e vê a chance de unir uma cristandade fraturada contra um inimigo comum, sob sua liderança. Ele ouve o nome das cidades perdidas na Anatólia, mas seu pensamento voa para além delas, para o sul, para um nome que ardia na alma de cada cristão: Jerusalém. O pedido pragmático do imperador, em sua mente, começa a se transformar. A semente de um pedido de socorro militar cai no solo fértil da ambição papal e da crise social europeia. E ali, no silêncio de seus pensamentos, ela começa a germinar, crescendo e se metamorfoseando em algo muito maior, muito mais perigoso e muito mais poderoso do que o imperador Aleixo jamais poderia ter imaginado. Um incêndio da magnitude que estava por vir não começa por acaso. A explosão em Clermont não foi um ato de combustão espontânea, mas o resultado de uma longa e meticulosa preparação. A semente plantada na mente do Papa Urbano II em Piacenza, na Itália, precisava ser cultivada. E assim, durante os 8 meses que se seguiram, Urbano se tornou um peregrino com um propósito. Ele cruzou os Alpes e entrou em sua terra natal, a França, não como um pontífice apressado, mas como um semeador paciente. Sua jornada foi uma obra-prima de diplomacia e persuasão. Em cada cidade, em cada mosteiro, em cada castelo onde se hospedava, ele tecia sua teia. Reunia-se com os homens que importavam. Com Ademar, o bispo de Le Puy,
um homem respeitado tanto por sua piedade quanto por sua inteligência militar, em quem Urbano já via o futuro líder espiritual da expedição. Com Raimundo, o conde de Toulouse, um dos nobres mais ricos e poderosos do sul, um veterano das guerras contra os mouros na Espanha, cuja alma ardia com uma mistura de ambição terrena e fervor religioso. Urbano ouvia, falava, plantava a ideia, não ainda como um chamado público, mas como um segredo sagrado, um projeto grandioso sussurrado nos ouvidos certos. Ele media a temperatura espiritual e política do reino, confirmando o que já suspeitava. A panela de pressão da violência cavaleiresca estava pronta para explodir. Ele só precisava direcionar a explosão, e ele escolheu o local com o cuidado de um general que escolhe seu campo de batalha: Clermont. No coração da França, a pátria dos francos, a forja dos guerreiros mais temidos e mais inquietos da Europa. O palco estava pronto. E então, em uma manhã fria de 27 de novembro de 1095, o ato final começou. Uma multidão tão vasta que nenhuma catedral poderia contê-la se reuniu em um campo aberto do lado de fora dos muros da cidade. Eram bispos e abades em suas vestes, nobres e cavaleiros com suas peles e mantos, e uma massa de gente comum, camponeses e habitantes da cidade, todos atraídos pela promessa de que o vigário de Cristo lhes falaria. Urbano subiu em um palanque, sua figura solitária contra o céu cinzento de outono. E ele começou a falar. Sua voz, no início, era a de um pastor lamentando por seu rebanho. Ele falou da violência que consumia a cristandade, das guerras de irmão contra irmão, do sangue derramado em terras cristãs. E então, ele virou o olhar da multidão para o leste. E ali, sua voz se transformou. Ele se tornou um pintor, usando palavras de fogo para criar uma tela de horror na mente de seus ouvintes. Ele descreveu as terras santas, os lugares por onde o próprio Cristo havia caminhado, agora sob o jugo dos turcos. Ele falou de peregrinos cristãos sendo roubados, torturados, mortos. Falou de igrejas sendo convertidas em estábulos, de altares sagrados profanados, de batistérios usados como coxos para animais. As histórias eram exageradas, muitas vezes completamente falsas, mas isso não importava. Elas eram emocionalmente verdadeiras. Elas transformavam um inimigo distante e desconhecido em um monstro sádico, acendendo o primeiro e mais crucial dos ingredientes: a indignação. Da indignação, ele passou à santidade. Ele evocou o nome de Jerusalém. Não a cidade terrena, mas o símbolo, o coração do mundo, o lugar da paixão e da ressurreição de Cristo. O umbigo do mundo, como ele a chamou, agora cativo. A herança de todos os cristãos, agora escravizada. Ele fez do solo daquela terra distante uma extensão do corpo de Cristo, e cada agressão contra ela, uma nova crucificação. E então, no auge da emoção que ele mesmo havia construído, ele se virou para a plateia, para os homens de guerra, os belatores, a causa de tantos de seus problemas. E ele lhes ofereceu a mais genial e perigosa das absolvições. Ó raça dos francos, ele bradou, deixai vossas contendas, cessai vossas guerras privadas, tomai o caminho do santo sepulcro. Ele olhou nos olhos daqueles homens cujas vidas eram um catálogo de pecados mortais, orgulho, cobiça, fúria, assassinato, e lhes ofereceu não a condenação, mas um propósito. Vós que por tanto tempo fostes ladrões, tornai-vos agora soldados de Cristo. Vós que lutastes contra vossos irmãos e parentes, lutai agora, como se deve, contra os bárbaros. Foi uma alquimia espiritual. Ele não pediu que parassem de ser violentos. Ele os convidou a direcionar sua violência, a lavar seus pecados não com penitência, mas com mais sangue, o sangue correto. E por fim, ele apresentou a recompensa, a promessa que selaria o pacto. A todos que partirem e que morrerem no caminho, seja em terra ou no mar, ou em batalha contra os pagãos, será concedida a remissão imediata de seus pecados. Um silêncio atordoado caiu sobre a multidão. Era uma oferta sem precedentes. Não era apenas a promessa de terra ou riqueza. Era a promessa de um passaporte direto para o paraíso. A chave que destrancava o maior medo da alma medieval. O medo da danação eterna. O sermão terminou. Por um instante, o único som foi o do vento frio. E então, aconteceu. Um grito. Talvez do bispo Ademar,
talvez de um cavaleiro anônimo na multidão, um homem com a alma em chamas, um grito em latim, a língua de Deus. Deus vult, Deus o quer. Outra voz se juntou, depois 10, depois 100, e em segundos, o campo inteiro explodiu em um único rugido, uma onda de som que parecia poder derrubar os muros da cidade. Deus vult, Deus vult, Deus vult. Era o som de milhares de vontades individuais se dissolvendo em uma única e terrível certeza. A febre havia encontrado sua voz. Era um contágio de êxtase. Homens choravam, abraçavam-se, caíam de joelhos na lama, prometendo a Deus e uns aos outros que tomariam o caminho. Urbano sabia que aquele fogo emocional precisava ser marcado, selado na carne, e o gesto que se seguiu foi tão genial quanto o sermão. O bispo Ademar de Lepuy, o primeiro a se voluntariar, teria rasgado seu próprio manto de cor púrpura, moldando os pedaços de pano em uma cruz e costurando-a em seu ombro. Era o sinal. A marca. Imediatamente, uma onda de homens se acotovelou em direção ao palanque, implorando por seu próprio sinal. Clérigos e nobres distribuíam pedaços de tecido, e os homens os costuravam em suas túnicas, sobre o coração ou no ombro. Naquele momento, no meio daquele campo lamacento, nasceu uma nova identidade. Eles não eram mais apenas francos, normandos ou borguinhões. Eram cruzados, os portadores da cruz. A multidão que finalmente se dispersou de Clermont, ao entardecer, estava irrevogavelmente mudada. Eles carregavam em seus corpos um símbolo visível de um voto sagrado. E enquanto caminhavam pelas estradas que se espalhavam pela Europa, eles não eram mais homens voltando para casa. Eram a vanguarda de uma febre, e o continente inteiro estava prestes a queimar. Enquanto os grandes duques e condes da Europa, os belatores para quem o sermão havia sido originalmente pensado, contavam suas moedas, reuniam seus vassalos e planejavam a logística de uma guerra a milhares de quilômetros de distância, a febre, a verdadeira febre, não esperou. A palavra de Urbano escapou dos limites do campo de Clermont, foi carregada pelo vento e encontrou seus próprios apóstolos, homens que a transformaram, que a simplificaram, que a tornaram ainda mais potente e perigosa. O maior destes novos profetas era um homem chamado Pedro, conhecido como o Eremita. Ele não tinha a astúcia política de Urbano, nem a linhagem de um nobre. Era pequeno, magro, com um rosto queimado de sol e uma barba emaranhada, e viajava montado em um burro, com os pés descalços, vestido em um hábito de lã suja. Mas quando ele falava, o mundo parava para ouvir. Seus olhos ardiam com a chama do divino, e sua voz, rouca e apaixonada, tinha o poder de tocar diretamente a alma dos despossuídos. A mensagem de Pedro era uma versão radicalizada e apocalíptica do chamado original. Ele não falava de estratégia militar ou de reconquista de terras para o imperador bizantino. Ele falava do fim dos tempos. Ele falava de um êxodo sagrado, uma marcha de penitência dos puros de coração que culminaria não em uma batalha, mas em um milagre. Os portões de Jerusalém se abririam para eles, os exércitos dos infiéis seriam derrubados por anjos, e eles, os pobres da terra, herdariam o reino de Deus. Era uma promessa irresistível. E a Europa respondeu. Não a Europa dos castelos e das catedrais, mas a Europa dos vilarejos de barro e dos campos de subsistência. A cruzada popular não foi um exército, foi uma inundação humana, uma avalanche de laboratores. Homens que batiam em suas foices e arados, tentando transformá-los em espadas. Mulheres que embalavam seus filhos e seus poucos pertences em carroças instáveis. Vilarejos inteiros que, da noite para o dia, trancavam as portas de suas casas e se lançavam à estrada. A poeira de dezenas de milhares de pés subia aos céus. Eles caminhavam para o leste, para o sol nascente, com uma fé tão cega quanto absoluta. Acreditavam nas histórias que corriam em suas fileiras, que o grande imperador Carlos Magno se levantaria do túmulo para liderá-los, que rios secariam a sua passagem. Quando avistavam os muros de qualquer grande cidade em seu caminho, as crianças perguntavam: é esta Jerusalém? Eles eram a encarnação da esperança e do desespero. Uma massa caótica de humanidade fugindo de uma vida de servidão, fome e esquecimento, em busca de um paraíso que, segundo Pedro, estava apenas a uma longa caminhada de distância. Mas a jornada era longa, e a fome chegou rápido. A fé,
quando faminta, precisa de um inimigo próximo para se alimentar. E antes de encontrarem os turcos, antes mesmo de saírem das terras da cristandade, eles encontraram outro. Ao longo das ricas cidades do Vale do Rio Reno, na Alemanha, a marcha sagrada revelou sua primeira e mais profunda escuridão. Um novo sermão começou a se espalhar entre os bandos mais radicais, liderados por figuras como o conde Emicho de Leiningen. Era um sermão de ódio. Por quê, diziam eles, devemos marchar por milhares de quilômetros para combater os inimigos de Deus, quando os próprios assassinos de Cristo vivem aqui, entre nós? Seus olhos se voltaram para as comunidades judaicas. Comunidades antigas, letradas, que muitas vezes viviam em seus próprios bairros e prosperavam através do comércio e da usura, uma prática proibida aos cristãos. A inveja se misturou ao fanatismo, e a peregrinação se tornou um pogrom. Em cidades como Worms, Mainz e Colônia, a cruzada se transformou em um massacre. Multidões invadiram os bairros judeus, arrastando homens, mulheres e crianças de suas casas. Ofereciam a eles uma escolha impossível: o batismo ou a morte. Muitos escolheram a morte, matando suas próprias famílias e a si mesmos para evitar a conversão forçada. Sinagogas foram queimadas, lares foram pilhados. Foi o pecado original da jornada, uma mancha de sangue inocente que marcaria para sempre a ideia da cruzada. E aqui, em meio ao horror, reside uma curiosidade que revela a fratura daquele mundo. A violência não foi universalmente aceita. Em vários casos, os bispos locais, os verdadeiros senhores daquelas cidades, tentaram intervir. O bispo de Speyer ofereceu sua proteção e puniu alguns dos assassinos. Em Mainz, o arcebispo abriu as portas de seu próprio palácio para abrigar centenas de judeus. Mas a autoridade do bispo não foi páreo para a fúria da turba. Os portões foram arrombados, e o massacre ocorreu em seus próprios pátios. A febre era mais forte que a ordem. A autoridade de Deus, como interpretada pela multidão, havia superado a autoridade de seus representantes na terra. Finalmente, os sobreviventes daquela marcha caótica, a facção principal liderada por Pedro, o eremita, e um cavaleiro pobre chamado Gualtério sem haveres, chegaram a Constantinopla. O imperador Aleixo, que esperava um exército de cavaleiros de elite, olhou de suas muralhas e viu uma praga de gafanhotos humanos. Uma multidão faminta, indisciplinada e empobrecida, que começou a saquear os subúrbios de sua capital. Horrorizado e ansioso por se livrar deles, ele os acolheu com uma hospitalidade apressada. Reabasteceu seus suprimentos e, o mais rápido que pôde, os transportou através do Estreito de Bósforo para a costa da Ásia Menor, para o território turco. Foi um suspiro de alívio para o imperador, e uma sentença de morte para os peregrinos. Na Anatólia, a fé cega finalmente colidiu com o aço. Ignorando os conselhos bizantinos para esperar pelo exército principal dos príncipes, a impaciência e a fome os levaram a avançar. Eles se separaram. A vanguarda, liderada por Gualtério, foi facilmente atraída para uma emboscada perto de uma fortaleza chamada Siveto. O exército profissional do sultão Kilij Arslan, composto por arqueiros montados rápidos e mortais, caiu sobre eles. A batalha foi um massacre. As espadas improvisadas dos camponeses não eram páreo para as flechas e cimitarras dos turcos. Em questão de horas, o sonho da cruzada popular se desfez em um banho de sangue. Pedro, o eremita, que estava em Constantinopla buscando ajuda, foi um dos poucos líderes a sobreviver. Mas seu exército de fiéis foi aniquilado. Quando o exército dos príncipes finalmente chegou àquele local, meses depois, eles não encontraram um acampamento aliado. Encontraram um campo coberto pelos ossos de dezenas de milhares de homens, mulheres e crianças. Um monumento branco e silencioso ao trágico fim da primeira onda da febre. No outono de 1096, uma Europa diferente se pôs em marcha. A primeira onda de febre, a dos humildes, havia se quebrado e se dissipado. Agora, vinha a força principal. Não era mais uma avalanche, era uma glaciação. Lenta, organizada, inexorável. E liderando este movimento, estavam os leões da cristandade, os grandes príncipes, os homens para quem a guerra era, ao mesmo tempo, ofício, pecado e caminho para a glória. Cada um era um mundo em si. Havia Godofredo de Bulhão, duque da Baixa Lorena. Um homem de semblante sério, quase melancólico,
que para financiar sua jornada vendeu e hipotecou quase tudo o que possuía. Para ele a cruzada parecia ser o que o Papa pretendia. Um ato de piedade, uma peregrinação armada para libertar o túmulo de Cristo. Ele era o ideal. Ao seu lado, seu irmão, o ambicioso e pragmático Balduíno, representava a realidade. Do sul da França vinha o mais velho e o mais rico de todos, Raimundo, o conde de Toulouse. Um homem de barba grisalha, que já havia lutado contra os mouros na Espanha e se considerava o líder natural da expedição. Teimoso, orgulhoso e genuinamente devoto, ele foi o primeiro a tomar a cruz, mas se recusaria a prestar juramento a qualquer senhor terreno, pois dizia que sua única lealdade era a Deus. E do sul da Itália vinha a figura mais formidável e mais temida de todas, Boemundo de Taranto, filho daquele diabo loiro, Roberto de Altavilla, o normando que havia aterrorizado o papado e o Império Bizantino por décadas. Boemundo era um gigante, tão alto que se destacava em qualquer multidão. Era charmoso, astuto, um gênio militar e completamente destituído de escrúpulos. Para ele, o chamado do Papa não era uma voz divina, mas o som de uma oportunidade, a chance de conquistar para si um principado no Oriente, algo que seu pai nunca conseguira. Nele, a cobiça e a fé se entrelaçavam de forma tão complexa que era impossível saber onde uma começava e a outra terminava. Estes eram os homens que lideravam a marcha. Uma coleção de santos, pecadores, sonhadores e oportunistas, unidos por uma única bandeira, mas divididos por uma vida inteira de rivalidades. A força que eles comandavam era diferente de tudo o que a Europa já vira. Eram rios de aço e carne fluindo de todos os cantos do continente, convergindo para o leste. O som da sua passagem era uma sinfonia ensurdecedora. O rangido de milhares de rodas de carroças, o ressoar de cascos de cavalos de guerra, o clamor de ordens gritadas em 10 dialetos diferentes, o canto grave dos salmos entoados por um exército de sacerdotes. Acima deles, uma floresta de estandartes se agitava ao vento, cada um ostentando o brasão de uma família, a insígnia de uma linhagem. Aquilo não era um exército, era uma nação feudal em movimento. Cada grande príncipe era um rei em seu próprio acampamento, com seus próprios cavaleiros, sua própria infantaria, seus próprios seguidores. Era um feito de logística e de vontade, a maior projeção de poder militar do Ocidente em mais de 500 anos. A fé que os movia era a mesma que havia levado os camponeses à morte. Mas esta era uma fé blindada em aço, alimentada por riqueza e disciplinada por uma vida inteira de violência organizada. E todos estes rios corriam para o mesmo mar, Constantinopla. Quando os primeiros exércitos chegaram aos portões da grande cidade, o espanto foi mútuo. Os cruzados, acostumados a castelos de pedra bruta e cidades de madeira, olhavam boquiabertos para as muralhas triplas, os palácios de mármore, as igrejas com cúpulas de ouro. Era a cidade dos sonhos, mas era também a cidade dos gregos, um povo que eles consideravam traiçoeiro, efeminado e de fé duvidosa. Para o imperador Aleixo, o espanto foi ainda maior, mas tingido de pavor. Ele havia pedido um regimento de mercenários de elite. Em vez disso, recebeu aos seus portões os exércitos mais poderosos da Europa, liderados pelos filhos e irmãos dos homens que haviam sido os maiores inimigos de seu império, incluindo o próprio Boemundo. O que se seguiu foi um tenso e perigoso jogo de sombras. Aleixo, um mestre da diplomacia, recebeu os príncipes com uma mistura de hospitalidade luxuosa e ameaça velada. Ele os cobriu de presentes, sedas e ouro, enquanto suas tropas de elite manobravam visivelmente do outro lado das muralhas. Ele tinha um único e crucial pedido, que se tornou um ponto de atrito imediato. Ele exigiu que cada príncipe prestasse um juramento de vassalagem a ele. Que jurassem, sobre as mais sagradas relíquias, devolver ao Império Bizantino todas as cidades e terras que um dia lhe pertenceram e que fossem reconquistadas dos turcos. Para os orgulhosos barões ocidentais, aquilo era uma humilhação. Ajoelhar-se perante este grego? A cena revelou a verdadeira natureza de cada líder. Raimundo, o velho conde, recusou-se teimosamente no início. Godofredo, o piedoso, acabou por concordar, por dever. E Boemundo, o mais perigoso de todos, chocou a todos com sua astúcia.
Ele foi um dos primeiros a fazer o juramento, com um sorriso no rosto, compreendendo que as promessas, no jogo do poder, eram apenas mais uma arma a ser usada e descartada. A aliança foi selada, mas sobre uma fundação de areia, sobre uma desconfiança mútua que envenenaria toda a expedição. Com os juramentos feitos, por mais insinceros que fossem, Aleixo apressou-se em cumprir sua parte no acordo. Ele abriu seus cofres, forneceu provisões e guias, e o mais importante, começou a transportar os exércitos latinos, um por um, através do Bósforo, para a costa asiática. O ar mudou. Eles não eram mais convidados desconfortáveis em uma cidade estranha. Eram agora uma força de invasão em território inimigo. A paisagem tornou-se mais seca, mais poeirenta, mais hostil. E no horizonte, ergueu-se o seu primeiro grande teste. As muralhas de Niceia. Capital do sultanato de Rum, governada pelo mesmo Kilij Arslan que havia aniquilado a Cruzada Popular. Era uma cidade formidável, protegida por muros maciços com mais de 200 torres, e por um grande lago que guardava seu flanco ocidental. Era também um lugar de imenso poder simbólico para os cristãos, o local do primeiro concílio ecumênico. Os estandartes da Lorena, da Normandia, de Toulouse e de Taranto foram fincados no solo poeirento. As tendas foram erguidas, as máquinas de cerco começaram a ser construídas. As trombetas de guerra soaram, e o som ecoou contra a pedra antiga. Os jogos políticos haviam acabado. A jornada terminara. A verdadeira Guerra Santa estava prestes a começar. Diante das muralhas de Niceia, a cruzada deixou de ser uma ideia e se tornou uma ciência. A ciência brutal do cerco. Ao redor da grande cidade de pedra, uma outra cidade, feita de madeira, lona e determinação, brotou do solo. Dia e noite, o ar vibrava com o trabalho da guerra. O baque surdo das catapultas, arremessando rochas do tamanho de um homem contra as ameias. O grito agudo da madeira se partindo sob o impacto. O clangor rítmico dos martelos dos ferreiros, forjando novas pontas de lança, consertando elmos amassados. E, acima de tudo, o zumbido constante de milhares de flechas, um diálogo mortal entre os defensores nas muralhas e os sitiantes no campo. Pela primeira vez, os exércitos rivais dos príncipes foram forçados a colaborar. Os provençais de Raimundo, mestres em engenharia, construíam as grandes máquinas. Os normandos de Boemundo, impacientes e agressivos, lideravam os assaltos mais perigosos. Os lorenos de Godofredo, disciplinados e estoicos, mantinham a linha, repelindo as sortidas da guarnição turca. Por 6 semanas, eles aprenderam a lutar juntos, sua rivalidade canalizada para um inimigo comum. E então, o inimigo chegou. O sultão Kilij Arslan, tendo reunido suas forças, voltou para socorrer sua capital. A batalha explodiu ao sul da cidade. Os cruzados alertados formaram suas linhas. E quando a cavalaria turca atacou, eles testemunharam pela primeira vez o poder total da carga dos cavaleiros francos. Foi uma avalanche de aço e fúria, uma parede de lanças que esmagou as linhas turcas e as pôs em fuga. A vitória foi completa, e o moral no acampamento cristão atingiu o céu. A queda de Niceia parecia ser apenas uma questão de tempo. A vitória tem um sabor doce, mas o amanhecer de 19 de junho de 1097 trouxe um gosto de cinzas à boca dos cruzados. Eles acordaram, prontos para o assalto final, o momento de glória e pilhagem pelo qual haviam sangrado por semanas. Mas algo estava errado. O silêncio nas muralhas era estranho, e então, eles viram. Tremulando nas torres mais altas, não estava mais o estandarte turco, mas também não estava a cruz de nenhum príncipe. Estava o dragão de 2 cabeças do Império Bizantino. Durante a noite, o imperador Aleixo havia consumado seu jogo. Seus agentes haviam entrado na cidade pelo lago e negociado uma rendição secreta. A guarnição turca recebeu passagem segura, e a cidade foi entregue, intacta, aos bizantinos. Uma onda de fúria varreu o acampamento latino. Eles haviam sido roubados. Haviam vencido a guerra, mas o prêmio lhes fora negado. Foram proibidos de entrar na cidade, exceto em pequenos grupos controlados. A pilhagem, o direito sagrado do vencedor, foi-lhes tirada. E aqui, a desconfiança mútua se solidificou em certeza. Para cimentar este fato, Aleixo convocou os líderes cruzados a seu acampamento. E, numa demonstração de poder que revela a imensa distância cultural entre os dois mundos,
ele tentou comprar o perdão deles. Diante dos príncipes furiosos, ele fez desfilar uma montanha de tesouros: ouro, prata, sedas preciosas, cavalos de raça. Ele distribuiu presentes com uma generosidade pródiga, recompensando cada líder de acordo com seu status. Para a mente bizantina, era um ato de estadista, o pagamento justo por um serviço contratado. Para a honra feudal dos francos, foi o insulto final. Não eram mercenários, eram soldados de Cristo. O ouro de Aleixo não aplacou a raiva deles, apenas a confirmou. Eles haviam sido usados. Com Nicéia perdida para eles, restava apenas um caminho: para a frente, para o interior. E a Anatólia os acolheu não com exércitos, mas com um inimigo mais antigo e mais cruel: o Sol. A marcha de junho e julho foi uma descida ao inferno. O exército mergulhou em uma paisagem de colinas secas e planícies poeirentas, onde a relva era amarela e os rios, meros fios de lama. Os turcos, em sua retirada, haviam envenenado os poços. A água se tornou mais valiosa que o ouro. A armadura de metal, sob o sol do meio-dia, transformava-se em um forno. Os homens caminhavam em uma névoa de pó e suor, os lábios rachados, os olhos queimando. Os cavalos, a maior arma do exército, começaram a morrer às centenas, suas carcaças deixando um rastro fúnebre para trás. A disciplina começou a ruir sob o peso do sofrimento. A vitória e a fúria de Nicéia foram esquecidas, substituídas por uma única e primitiva necessidade: sobreviver até o próximo poço, até o próximo entardecer. Foi a necessidade que os levou ao erro. No final de junho, para cobrir mais terreno em busca de água e comida, o exército se dividiu em duas colunas, separadas por vários quilômetros de terreno acidentado. Kilij Arslan, que os seguia nas sombras, lambendo as feridas da derrota em Nicéia, viu sua chance de vingança. No primeiro dia de julho, perto de um lugar chamado Dorileia, ele atacou. Sua força total, um mar de arqueiros montados, caiu sobre a coluna da vanguarda, a menor das duas, comandada por Boemundo. O ataque foi uma aparição súbita e terrível. De todos os lados, das colinas ao redor, os turcos surgiram. O céu escureceu com uma nuvem de flechas. A tática era demoníaca em sua eficácia. Eles cavalgavam até perto, disparavam, e recuavam antes que os pesados cavaleiros pudessem alcançá-los. Por mais de 6 horas, o contingente de Boemundo esteve no inferno. Eles formaram um círculo defensivo, homens e equipamentos protegendo os não combatentes no centro, e lutaram com o desespero de animais encurralados. Cavaleiros desmontavam para formar uma parede de escudos. O próprio Boemundo, um gigante em fúria, movia-se entre seus homens, gritando ordens, mantendo a linha unida pela força de sua vontade. Mas eles estavam morrendo. O calor era insuportável. A água havia acabado, e as flechas nunca paravam de cair. A aniquilação parecia certa. E então, quando a esperança já havia se esvaído, um novo som cortou o ar. Não o grito de guerra agudo dos turcos, mas o som profundo e familiar de uma trompa de guerra franca. Do alto das colinas surgiram os estandartes de Godofredo e de Raimundo. A segunda coluna havia chegado. O que se seguiu foi uma reversão de fortuna tão súbita que pareceu um milagre. A carga dos cavaleiros de Godofredo atingiu o flanco turco com a força de um martelo. Kilij Arslan, pego entre duas forças, viu sua vitória certa se transformar em uma derrota esmagadora. Seu acampamento foi capturado, seu exército se dispersou. A cruzada estava salva, mas, naquela noite, no silêncio do acampamento, em meio aos mortos e feridos, não havia celebração. Eles haviam olhado para o abismo. Haviam sobrevivido, mas a arrogância havia sido queimada deles pelo sol e pelo sangue. Eles agora sabiam a natureza de seu inimigo e o preço de cada passo em direção a Jerusalém. A vitória em Dorileia salvou a cruzada da aniquilação, mas a um custo terrível. O exército turco havia se dispersado, mas em seu lugar, a própria terra se ergueu como inimiga. Pelos 3 meses seguintes, a marcha através do coração da Anatólia se tornou um dos mais terríveis testes de resistência da história militar. O sol era um martelo implacável. A paisagem, uma fornalha. Kilij Arslan, em sua retirada, deixou para trás uma terra arrasada. As colheitas foram queimadas,
Os poços envenenados, as aldeias esvaziadas. A fome se tornou a companheira constante da jornada. O glorioso exército que havia saído da Europa se desfez em uma procissão de espectros. O som da marcha não era mais o de canções de guerra, mas um silêncio pesado, quebrado pelo zumbido das moscas e pela tosse seca dos doentes. A maior tragédia foi a dos cavalos. Os grandes corcéis de guerra, a alma da cavalaria franca, não resistiram à falta de água e pasto. Caíam aos milhares, e com cada um que morria, um pouco da força e do orgulho do exército morria também. Logo, os grandes cavaleiros, os senhores da guerra, foram reduzidos a caminhar na poeira, ou a montar em mulas, bois e em qualquer animal de carga que ainda conseguisse se manter de pé. Eles cozinhavam o couro de seus escudos para fazer um caldo ralo. A disciplina, antes rígida, desmanchava-se sob a pressão da sobrevivência. Ladrões eram mutilados, desertores eram enforcados, mas o verdadeiro inimigo não podia ser combatido com a espada. Era um exército de esqueletos, purificado pelo sofrimento, despido de toda a sua glória, reduzido à sua essência mais dura e desesperada. E na missa da miséria, nem todos rezavam a mesma oração. Enquanto a maioria dos líderes via apenas o sofrimento e o lento avanço em direção ao sul, um deles via uma oportunidade. Balduíno de Bolonha, o irmão mais novo e mais pragmático de Godofredo, era um homem de visão terrena. Ele via a massa principal do exército se movendo com a velocidade de um caracol ferido. E ele olhava para o leste, para as terras ricas da Cilícia e do Eufrates, povoadas por cristãos armênios que viviam sob o jugo instável dos turcos e que ansiavam por um libertador. Em setembro de 1097, ele tomou uma decisão que mudaria a natureza da cruzada para sempre. Com uma pequena força de talvez 100 cavaleiros, ele se separou do exército principal. Foi um adeus silencioso, quase imperceptível em meio ao sofrimento geral, mas foi a primeira grande fratura no corpo da fé. O propósito sagrado de libertar Jerusalém, para Balduíno, podia esperar. A criação de um domínio para si mesmo, não. A aposta de Balduíno foi recompensada com uma velocidade espantosa. Enquanto o exército principal continuava a morrer de fome, ele e seus cavaleiros entraram nas terras armênias e foram recebidos não como invasores, mas como heróis, libertadores enviados por Deus. Cidade após cidade abriu seus portões para ele. Sua jornada o levou cada vez mais para o leste, até a grande e rica cidade de Edessa, um antigo centro da cristandade do outro lado do rio Eufrates. E aqui, o destino, ou a ambição de Balduíno, se moveu de forma rápida e sombria. O governante armênio de Edessa, um homem chamado Toros, sem filhos e impopular com seu povo, viu em Balduíno um poderoso aliado. Ele o convidou para a cidade e, em uma estranha cerimônia pública, o adotou formalmente como seu filho e herdeiro. Mas o poder, uma vez provado, gera mais apetite. Poucas semanas após a adoção, a população de Edessa se revoltou contra Toros. O palácio foi cercado, e o velho governante foi capturado e brutalmente assassinado, seu corpo atirado de uma janela. O papel exato de Balduíno nesta revolta permanece uma das grandes e sombrias questões da cruzada. Ele interveio para parar o massacre? Ou ele se sentou e esperou, sabendo que a morte de seu pai o deixaria como o único governante? O resultado é inegável. Em março de 1098, Balduíno de Bolonha tornou-se o primeiro conde de Edessa, o senhor do primeiro dos estados cruzados. A notícia de sua coroação viajou lentamente de volta para o exército principal. Para os príncipes e cavaleiros que em breve estariam acampados em um mar de lama e fome do lado de fora de Antioquia, a mensagem era clara como cristal. A cruzada não era apenas sobre a salvação da alma, era também a maior oportunidade de aquisição de terras da história. O gênio da ambição territorial havia saído da lâmpada, e nunca mais voltaria para dentro. Enquanto Balduíno consolidava seu novo reino, a procissão dos sobreviventes finalmente completou sua jornada pelo inferno. Em outubro de 1097, 3 meses depois de Dorileia, eles emergiram das passagens montanhosas da Cilícia e viram diante de si um vale. Um vale verde, cortado pelo grande rio Orontes. Para homens que haviam passado meses em uma paisagem de pó e morte, aquilo deve ter parecido o jardim do Éden. E então, eles a viram. Antioquia. Não era uma cidade. Era um desafio de Deus e dos homens. Era a rainha do Oriente.
uma das maiores metrópoles do mundo antigo, um dos patriarcados originais da fé cristã. E era uma fortaleza que fazia Nicéia parecer uma paliçada de madeira. Seus muros, construídos pelo grande imperador Justiniano, estendiam-se por mais de 12 quilômetros. Eram muralhas duplas, tão largas que uma carruagem poderia percorrer seu topo, e eram pontilhadas por mais de 400 torres de vigia. E como se não bastasse, os muros subiam por toda a encosta do Monte Staurin, uma montanha que ficava dentro do perímetro da cidade, coroada no topo por uma cidadela que parecia tocar as nuvens. O exército cruzado, com suas forças reduzidas a talvez 40.000 combatentes, olhou para aquela fortaleza inexpugnável. Eles haviam sobrevivido à fome, à sede, à doença e ao exército turco. Haviam sido traídos por seus aliados bizantinos e abandonados por um de seus próprios líderes. E agora, exaustos e enfraquecidos, eles se viam diante de um monstro de pedra que guardava o caminho para Jerusalém. Eles montaram seu acampamento na planície lamacenta em frente aos portões. O sol se pôs, e a sombra da cidadela de Antioquia se estendeu sobre eles, longa e fria como a de uma lápide. O outono de 1097 trouxe a esperança, mas o inverno trouxe a verdade. E a verdade sobre o cerco de Antioquia era a chuva, a lama e uma fome mais profunda do que qualquer coisa que já haviam conhecido. A grande cidade era uma ilha de pedra, e o acampamento cruzado, um oceano de miséria que se quebrava contra suas muralhas. A chuva incessante transformou a planície em um pântano pútrido, onde os homens afundavam até os joelhos e os cavalos morriam atolados. As provisões, já escassas, desapareceram. O pão deu lugar às raízes, e as raízes, ao couro fervido dos escudos e cinturões. A fome tornou-se a nova comandante do exército. Ela desfazia a hierarquia, nivelando nobre e camponês em uma busca desesperada pela próxima refeição. As crônicas da época sussurram os horrores. Homens comendo sementes encontradas no esterco dos animais, e depois, os próprios animais de carga, até que a carne de cão se tornou um luxo. E há os relatos mais sombrios, os de corpos de turcos mortos sendo desenterrados e cozidos em segredo. Um canibalismo nascido não da selvageria, mas do desespero absoluto. Com a fome, veio a doença, uma praga que se espalhava pela lama e pelo frio, ceifando vidas silenciosamente nas tendas. 1 em cada 5 homens morreria naquele inverno, não pela espada, mas pela disenteria, pela febre, pela pura exaustão da alma. A fé vacilou. A esperança se tornou uma memória distante. E o grande exército começou a se desintegrar. A deserção se tornou uma epidemia. Homens fugiam no meio da noite, tentando voltar para casa. Até mesmo Pedro, o eremita, o profeta da primeira onda, tentou escapar, apenas para ser capturado e trazido de volta em desgraça. A maior das vergonhas foi a fuga de Estevão de Blois, um dos mais ricos e poderosos príncipes, que, convencido de que a causa estava perdida, simplesmente montou em seu cavalo e partiu, abandonando seus irmãos de armas ao seu destino. A cruzada estava morrendo, não com um estrondo, mas com um gemido, apodrecendo do lado de fora dos muros de uma cidade que mal notava a sua presença. Nos meses mais escuros da noite, enquanto a maioria rezava por um milagre, um homem procurava uma chave. Boemundo de Taranto, o normando, não confiava em Deus para lhe entregar a cidade. Ele confiava na fraqueza dos homens. Por semanas, seus espiões trabalharam, e finalmente encontraram uma rachadura na armadura de Antioquia. Um capitão de uma das torres, um armênio convertido ao Islã chamado Firuz, guardava um ressentimento contra o governador da cidade. Boemundo iniciou um diálogo secreto. Prometeu a Firuz uma montanha de ouro, terras, um lugar de honra. Em troca, queria apenas uma coisa: que, em uma noite designada, uma escada de corda fosse baixada de sua torre. Mas o gênio de Boemundo se revelou em sua próxima jogada. Ele convocou os outros príncipes e lhes contou que tinha um plano, mas não revelou os detalhes. Apenas impôs sua condição, um ato de chantagem nascido do desespero. Ele entregaria a cidade, mas eles teriam que jurar que Antioquia, com todas as suas terras, pertenceria a ele, e somente a ele. Os príncipes, encurralados pela fome e pela derrota iminente, odiaram a proposta, mas não tinham escolha. Engoliram o orgulho e concordaram. Na noite de 2 de junho de 1098,
O destino da cruzada foi colocado nas mãos de 60 cavaleiros normandos. A narrativa daquela noite é a da própria tensão. O som do vento uivando, o medo de que um cão ladrasse no momento errado, a escuridão quase total. Eles se aproximaram da muralha, e a escada de couro desceu, silenciosa. Um por um, os homens subiram. O som de suas cotas de malha, um ruído perigosamente alto na quietude da noite. Firuz estava esperando. Por um momento, o futuro do mundo conhecido esteve suspenso naquele gesto, na confiança entre um príncipe ambicioso e um traidor. A torre foi tomada. Os portões foram abertos por dentro. Um toque de trombeta na escuridão foi o sinal. O exército cruzado, faminto e fantasmagórico, ergueu-se de seu torpor e invadiu a cidade. O que se seguiu não foi uma batalha, foi um frenesi. A disciplina, erodida por meses de sofrimento, se desfez completamente. Os soldados, transformados em lobos pela fome, se espalharam pelas ruas, matando tudo o que se movia. Muçulmanos, cristãos, homens, mulheres, crianças. O massacre durou toda a noite. Ao amanhecer, Antioquia era uma cidade de cadáveres, e os cruzados, os senhores de um matadouro. Mas a euforia da vitória durou pouco. Apenas 3 dias depois, os vigias nas muralhas viram algo no horizonte que gelou o sangue em suas veias. Não era uma coluna de refugiados, era uma floresta de estandartes. O gigantesco exército de socorro de Kerboga, o senhor de Mosul, havia chegado. Em questão de horas, a situação se inverteu de forma terrível e irônica. O exército de Kerboga cercou Antioquia. Os sitiantes se tornaram os sitiados. Estavam presos. Presos dentro da cidade que haviam acabado de conquistar, sem comida, exaustos pela batalha e pelo massacre, e com um inimigo vastamente superior do lado de fora. A cidade não era mais um prêmio, era uma tumba. O desespero que se instalou dentro de Antioquia foi mais profundo do que qualquer coisa que já haviam enfrentado. A aniquilação era uma certeza matemática. E foi então, no ponto mais baixo da existência humana, que a cruzada foi salva pelo surreal. Um camponês anônimo do exército de Raimundo, um místico chamado Pedro Bartolomeu, começou a cambalear pelo acampamento, falando de visões. Santo André, dizia ele, lhe aparecera em sonhos, revelando que a lança sagrada, a relíquia que perfurou o flanco de Cristo na cruz, estava enterrada ali mesmo, em Antioquia, sob o piso da Catedral de São Pedro. Os líderes estavam céticos, principalmente o legado papal, Ademar. Era a fantasia de um homem faminto. Mas Raimundo de Toulouse, rival de Bohemundo, viu ali uma centelha de esperança. Ele autorizou a escavação. Por um dia inteiro, um grupo de homens cavou no chão de pedra da antiga catedral, enquanto uma multidão ansiosa observava. E quando a noite caiu, um grito ecoou do fundo do poço. Pedro Bartolomeu emergiu, segurando um pedaço de ferro velho e enferrujado. Fosse a verdadeira lança, um antigo pilum romano ou um pedaço de metal plantado por Pedro, não importava. Naquele momento, para aquele exército de moribundos, era a fé tornada tangível. A notícia se espalhou como um incêndio. A descoberta transformou a água do desespero no vinho do fanatismo. Homens que mal conseguiam ficar de pé sentiram uma nova força. O exército de espectros renasceu como um exército de mártires. Em 28 de junho, eles fizeram o impensável. Abriram os portões de Antioquia e marcharam para fora. Esqueléticos, em menor número, liderados por seus príncipes a pé, eles se lançaram em uma carga suicida contra o exército de Kerboga, com a lança sagrada envolta em seda e erguida como seu estandarte. A batalha que se seguiu desafia a lógica militar. O exército de Kerboga, uma coalizão instável de emires rivais, foi pego de surpresa pela pura insanidade da carga. A ferocidade fanática dos cruzados, combinada com as disputas internas que levaram partes do exército muçulmano a abandonar o campo, resultou no impossível. O grande exército de Kerboga se desfez e fugiu. Contra todas as probabilidades, contra a lógica, contra a própria realidade, os cruzados eram os vitoriosos. Eram os senhores de Antioquia, sobreviventes de um cerco que os havia matado e os trazido de volta à vida. A vitória tem um ciclo de vida. Ela nasce em euforia, amadurece em alívio, e se não for nutrida por um novo propósito, morre e apodrece em contenda.
Em Antioquia, o milagre que salvara a cruzada apodreceu rapidamente. A grande cidade, conquistada com tanto sangue e fé, tornou-se uma gaiola dourada onde o propósito da jornada foi aprisionado pela ambição dos homens. Por mais de 6 meses, o grande exército, que havia enfrentado o inferno e vencido, permaneceu paralisado, apodrecendo de dentro para fora. A disputa era entre os 2 leões mais orgulhosos da manada. Boemundo, o normando, astuto e pragmático, reivindicou a cidade para si. O preço de sua traição. O prêmio por sua chave. Ele se declarou príncipe de Antioquia, o segundo senhor cruzado a talhar um reino para si nas terras do Oriente. Do outro lado, Raimundo de Toulouse, velho, rico e teimoso, se recusava a aceitar. Ele, que se via como o líder espiritual da expedição, argumentava que a cidade pertencia de direito ao imperador bizantino, conforme o juramento que haviam feito. Mas em sua objeção, havia menos lealdade a um juramento esquecido e mais o veneno do ciúme por seu rival. E enquanto os príncipes discutiam em seus novos palácios, trocando insultos e ameaças veladas, o exército comum, acampado nas ruas sujas e nas casas vazias, observava. Uma nova praga se instalou no acampamento, não a da fome ou da doença, mas a da assídia, um torpor da alma, um cansaço espiritual nascido de uma vitória que não levara a lugar algum. Jerusalém parecia mais distante do que nunca. Até mesmo o símbolo de seu milagre se tornou uma arma na guerra de facções. A lança sagrada, que os levara à vitória, tornou-se o centro de uma amarga controvérsia. A facção de Boemundo, e muitos clérigos céticos, começaram a questionar abertamente a sua autenticidade. Era, diziam eles, uma fraude conveniente, uma ferramenta usada por Raimundo e seus provençais para aumentar seu prestígio. A fé que os unira em um momento de desespero, agora os dividia em um momento de paz. No centro desta tempestade, estava o místico que a encontrara, Pedro Bartolomeu. Assombrado pelas dúvidas, sua credibilidade e a de sua descoberta postas em xeque, ele tomou uma decisão desesperada para silenciar seus detratores. Ele se submeteria ao ordalho, ao julgamento de Deus pelo fogo. Diante de todo o exército reunido, 2 enormes piras de madeira foram construídas, com um corredor estreito entre elas. As chamas foram acesas, subindo a 4 metros de altura, o calor tão intenso que era impossível se aproximar. E Pedro Bartolomeu, vestindo apenas uma túnica simples, segurando a relíquia em suas mãos, caminhou para dentro do fogo. Ele emergiu do outro lado, vivo, para o espanto da multidão, mas estava terrivelmente queimado. Por 12 dias, ele agonizou, suas feridas apodrecendo, até finalmente morrer. Sua morte não provou nada. Para seus seguidores, ele era um mártir, morto pelo toque sagrado do fogo divino. Para seus detratores, era a prova de sua fraude, punido por Deus. O milagre que o salvara agora tinha o gosto amargo das cinzas. O inverno passou nesta paralisia febril. E então, com a chegada da primavera de 1099, a liderança da cruzada veio de onde ninguém esperava, de baixo. A paciência dos soldados comuns, dos cavaleiros sem terra, dos peregrinos que haviam sacrificado tudo, finalmente se esgotou. Eles não haviam sobrevivido à fome, à sede e à espada, para ver a jornada terminar na disputa por uma cidade síria. Uma revolta começou a fermentar. Uma rebelião não de espadas, mas de vozes. Delegações de soldados, com os rostos marcados pelo sofrimento e pela determinação, começaram a confrontar abertamente seus senhores. A mensagem deles, repetida em todos os cantos do acampamento, era uma quebra chocante da ordem feudal. Era a voz da fé pura gritando contra a política. Nós vos seguimos por 3 anos, diziam eles. Vimos nossos irmãos morrerem. Nós não vamos morrer de doença em Antioquia, enquanto vós discutis sobre pedras e torres. Levai-nos a Jerusalém. Ou, por Deus, nós iremos sem vós. A ameaça final era a mais poderosa. Eles ameaçaram demolir os muros de Antioquia, a própria fonte da discórdia, se a marcha não recomeçasse. Os servos haviam se tornado os mestres. A rebelião funcionou. A vergonha pode ser um chicote mais eficaz que qualquer ordem. Raimundo de Toulouse, vendo sua rivalidade com Boemundo perdida, percebeu a oportunidade de se reinventar. Ele poderia se tornar o líder, não de príncipes, mas do povo, o campeão da verdadeira cruzada.
Em um ato de mestre de teatro político e talvez de contrição genuína, ele anunciou que retomaria a peregrinação. E em janeiro de 1099, ele saiu pelos portões de Antioquia, não como um grande conde, mas como um peregrino penitente, com os pés descalços sobre a terra fria. Foi o sinal. Godofredo de Bulhão e os outros líderes, sem escolha a não ser seguir a maré de seu próprio exército, rapidamente se juntaram a ele. A grande pausa havia terminado. O exército que marchou para o sul era uma sombra do que fora. Boemundo e seus melhores cavaleiros normandos permaneceram para trás, senhores de seu novo principado. Balduíno estava longe, em Edessa. Muitos haviam morrido, outros desertado. Mas aqueles que restaram eram o núcleo duro. Eram os fanáticos, os sobreviventes, os homens e mulheres para quem Jerusalém era a única coisa que importava. A marcha ao longo da costa do Mediterrâneo foi quase um sonho. As cidades costeiras, ricas e temerosas, não ofereceram resistência, preferindo pagar tributo ou negociar passagem segura. Por meses, eles caminharam, o mar azul de um lado, as montanhas do Líbano do outro. E então, no início de junho, eles deixaram a costa e subiram para o interior, para as colinas áridas da Judéia. A poeira era familiar, mas o ar era diferente. Havia uma eletricidade, uma expectativa que fazia o coração bater mais rápido. Em uma manhã de terça-feira, no 7º dia de junho, eles subiram mais uma colina. Um grito veio da vanguarda. Um grito que não era de guerra, nem de dor. Era de assombro. Lá estava ela, banhada pela luz dourada da manhã. Não mais uma palavra, não mais um sonho, não mais um nome em uma oração. Uma cidade real, de pedra e torres, aninhada entre as colinas, Jerusalém. Os cronistas da época relatam que homens duros, guerreiros que haviam atravessado um inferno sem derramar uma lágrima, caíram de joelhos, o rosto banhado em pranto. Eles beijavam o chão. Eles erguiam as mãos para o céu. A jornada de 3 anos, de 10.000 quilômetros, de sofrimento inimaginável, havia terminado. Eles haviam chegado ao centro do mundo. E agora, apenas uma última e terrível tarefa restava: tomá-lo. A alegria é uma água que o deserto bebe depressa. A visão de Jerusalém encheu os corações dos cruzados, mas a terra da Judéia esvaziou seus cantis. A cidade que se erguia diante deles era magnífica, mas era também uma fortaleza, e estava preparada. O governador fatímida, Iftikhar ad-Daula, era um comandante competente. Antes da chegada dos francos, ele havia sistematicamente destruído a paisagem. Os poços foram envenenados, as cisternas soterradas, as árvores frutíferas cortadas. Ele havia criado um deserto ao redor de seu oásis de pedra. E enquanto os cruzados montavam seu acampamento sob um sol de junho que cozia a armadura, a sede, sua mais antiga e temível inimiga, retornou. Homens e animais disputavam a água suja e podre trazida em odres de couro de fontes distantes, pagando por ela um preço exorbitante. A fé, no entanto, era mais forte que a prudência. Após uma semana de sofrimento, impulsionados por um fervor que não podia mais ser contido, eles atacaram. Foi um assalto nascido da pura vontade, sem escadas adequadas, sem torres de cerco, sem um plano real. Eles se lançaram contra os muros maciços, tentando escalá-los com as mãos e com escadas improvisadas. Das muralhas, a guarnição fatímida respondeu com uma chuva de flechas, pedras e fogo grego. O ataque foi um massacre. Os cruzados foram repelidos, deixando centenas de mortos ao pé das muralhas. A lição foi brutal e clara. Jerusalém não cairia apenas pela força da oração. A cidade zombava deles, um gigante de pedra indiferente à sua fé e ao seu sofrimento. O desespero começou a se instalar novamente no acampamento. Parecia que haviam chegado ao fim do mundo apenas para morrer de sede à porta do paraíso. E então, quando a esperança se tornava pó, a providência interveio. Primeiro, chegou a notícia de que uma pequena frota de navios genoveses havia aportado em Jafa, na costa. Eles traziam suprimentos, mas, mais importante, traziam especialistas, engenheiros e carpinteiros, com as ferramentas de seu ofício. A segunda boa nova veio de um batedor, um soldado que, aventurando-se muito além do acampamento, encontrou algo que ninguém acreditava existir ali. Um pequeno bosque, escondido em um vale distante, com madeira suficiente para o grande trabalho que precisava ser feito.
A notícia correu pelo acampamento como uma brisa fresca em um dia de calor sufocante. Era um sinal. Deus não os havia abandonado. O torpor deu lugar a uma atividade febril. A madeira foi transportada em um esforço hercúleo. E sob a direção dos engenheiros genoveses, a construção começou. 2 monstruosas torres de cerco, as maiores que já haviam construído, começaram a tomar forma. Uma no sul, sob o comando de Raimundo. A outra no norte, sob o comando de Godofredo. A velha rivalidade se reacendeu, não mais em disputas amargas, mas em uma competição santa para ver qual dos campeões de Cristo primeiro tocaria os muros de Sião. Com as máquinas de guerra quase prontas, o exército se preparou para o assalto final, não apenas com armas, mas com a alma. Em 8 de julho, eles realizaram o ato mais extraordinário de toda a cruzada. Liderados pelos sacerdotes que carregavam cruzes e relíquias, todo o exército, dos maiores príncipes ao mais humilde dos servos, removeu suas botas e sandálias. E descalços como peregrinos penitentes, eles marcharam em uma longa e solene procissão ao redor das muralhas da cidade que pretendiam destruir. Eles cantavam salmos e ladainhas, suas vozes subindo no ar quente e poeirento. Das muralhas, os defensores muçulmanos observavam, primeiro em silêncio, depois com escárnio. Gritavam insultos, batiam em seus escudos, erigiram cruzes e as profanaram com lama e urina, para a fúria dos que marchavam. Foi um momento de estranha e profunda espiritualidade medieval. Uma pausa surreal na violência, onde os guerreiros se purificavam de seus pecados, se despiam de seu orgulho e se entregavam à vontade de Deus, antes do ato final e terrivelmente sangrento que estava por vir. A calmaria se quebrou na madrugada de 14 de julho. O ataque começou. As 2 grandes torres, monstros de madeira rangendo, começaram seu avanço lento e inexorável em direção às muralhas, sob uma tempestade de fogo e projéteis. A batalha durou todo o dia, uma fúria de som e violência. Ao final do dia, a torre de Raimundo estava danificada e presa. A esperança começava a vacilar. Mas na manhã seguinte, no norte, a torre de Godofredo, que durante a noite havia sido movida para um ponto mais fraco da muralha, retomou o ataque. Por horas, a batalha se concentrou ali, em uma pequena seção do muro. A torre finalmente se chocou contra a pedra. Uma ponte foi baixada. E um cavaleiro, um homem chamado Letoldo de Tournai, foi o primeiro a saltar para a muralha. Ele foi seguido por Godofredo e por um punhado de seus melhores cavaleiros. A brecha estava feita. Enquanto a luta explodia nas muralhas do norte, outros cruzados conseguiram abrir um portão. O grito de vitória ecoou por todo o acampamento. Jerusalém havia caído. O que se seguiu não foi a libertação de uma cidade santa, mas sua profanação. O exército, levado à loucura por 3 anos de provações e pela fúria da batalha, derramou-se pelas ruas, e a misericórdia foi esquecida. Eles mataram todos, muçulmanos e judeus. Homens que lutaram, homens que se renderam. Velhos em suas camas, mulheres em suas casas, crianças que se agarravam às pernas de suas mães. As crônicas da própria cruzada, escritas por homens que lá estiveram, descrevem a cena sem pudor. Raimundo de Aguilers escreveu sobre homens cavalgando em sangue que lhes chegava aos joelhos e às rédeas. No complexo do templo, onde o templo de Salomão um dia se erguera, a matança foi tão intensa que o sangue formou um rio no pátio da mesquita de Al-Aqsa. A população judaica da cidade buscou refúgio em sua sinagoga principal. Os cruzados a cercaram e atearam fogo, queimando todos vivos lá dentro. Foi um ato de juízo final, executado por homens que se acreditavam ser os anjos de Deus. E quando a matança terminou, quando o último grito silenciou, e o único som era o crepitar das chamas e o choro distante, os líderes da cruzada realizaram o último ato daquele dia. Godofredo, Raimundo, Tancredo, Roberto. Eles removeram suas armaduras, pesadas e manchadas com o sangue e os miolos de suas vítimas. Lavaram as mãos e os rostos. Vestiram túnicas limpas de linho branco. E descalços, como haviam marchado dias antes, eles caminharam em procissão solene, através das ruas juncadas de cadáveres, até a igreja do Santo Sepulcro. E lá, no lugar mais sagrado da cristandade,
Diante do túmulo vazio do príncipe da paz, eles se ajoelharam e choraram. Não lágrimas de remorso, mas lágrimas de uma alegria tão avassaladora, de uma gratidão tão profunda, que os abalou até a alma. A febre havia chegado ao seu destino. A promessa havia sido cumprida. A fúria, como o fogo, se consome. E o que resta, na luz fria da manhã, são as cinzas e o silêncio. No dia seguinte à queda de Jerusalém, o exército cruzado acordou para a realidade de sua vitória. O grito de guerra havia se extinguido, e em seu lugar, um silêncio pesado se instalou sobre a cidade, quebrado apenas pelo zumbido de nuvens negras de moscas. O paraíso havia sido conquistado, mas cheirava a matadouro. Sob o sol implacável de julho, a cidade santa começou a se decompor. A primeira tarefa dos conquistadores não foi a de governar, mas a de serem coveiros. O trabalho era horrendo, uma penitência profana após um ato sagrado. Os mesmos homens que haviam chorado de alegria no Santo Sepulcro, agora prendiam a respiração, com panos sobre o rosto, enquanto arrastavam os corpos inchados e desfigurados de suas vítimas para fora das casas, das mesquitas, das vielas estreitas. Eram tantos os mortos que não podiam ser enterrados. Do lado de fora dos muros, grandes piras foram erguidas, e por dias e noites, uma fumaça espessa e gordurosa subiu aos céus, cobrindo a cidade de ouro com uma mortalha cinzenta e um fedor adocicado e nauseante que se agarrava à garganta. Foi a terrível e necessária limpeza do palco para o que viria a seguir. Limpar os corpos foi mais fácil do que coroar uma cabeça. Com a cidade fisicamente limpa, os príncipes se reuniram em conselho para responder à pergunta que pairava sobre todos. Agora, quem governa? Quem seria o rei de Jerusalém? Todas as expectativas recaíam sobre o mais rico, e em sua própria mente, o mais importante dos líderes, Raimundo de Toulouse. Mas seus meses de disputas em Antioquia haviam-lhe custado o apoio de muitos. Talvez sentindo a corrente virar contra ele, talvez em um raro momento de genuína humildade, Raimundo recusou a honra. Declarou que não usaria uma coroa de realeza na cidade, onde seu senhor havia sido coroado com espinhos. O gesto, calculado ou não, abriu o caminho para o único outro candidato lógico. O homem que não a cobiçava, mas que a merecia. O herói do assalto, a alma quieta e devota da expedição, Godofredo de Bulhão. Diante dos barões reunidos, ele aceitou a responsabilidade, mas honrou a declaração de Raimundo. Em um ato de piedade que ecoaria pela cristandade e cimentaria sua lenda, ele também se recusou a ser chamado de rei. Tomou para si um título único, mais humilde: Advocatus Sancti Sepulcri. O defensor do Santo Sepulcro não era um rei governando súditos, mas um guardião protegendo uma relíquia. O primeiro ato de governo no novo reino não foi uma coroação, mas um voto de humildade, uma tentativa de lavar a mancha de sangue do massacre com as águas da devoção. O novo defensor mal teve tempo de estabelecer seu governo quando a notícia chegou, como um trovão distante. O exército fatímida do Egito, uma força imensa reunida pelo vizir em pessoa para esmagar os invasores, havia finalmente chegado. Tarde demais para salvar Jerusalém, mas a tempo de destruí-la. Godofredo agiu com a velocidade que a situação exigia. Ele não esperaria para ser sitiado. Deixando uma pequena guarnição na cidade, ele convocou todos os guerreiros capazes e marchou para o sul, em direção à costa, para encontrar o inimigo. Na planície perto da cidade de Ascalão, a última grande batalha da primeira cruzada foi travada. O exército egípcio era maior, mais bem equipado e descansado. Mas era também complacente. Na madrugada de 12 de agosto, os cruzados, emergindo da névoa matinal, caíram sobre o acampamento fatímida em um ataque surpresa devastador. A batalha foi um anticlímax. A fúria e a disciplina forjadas em 3 anos de guerra eram um rolo compressor que o exército egípcio, pego de surpresa e mal organizado, não conseguiu conter. Em questão de horas, tudo estava acabado. A vitória foi total. O caminho para o Egito estava aberto, mas o exército cruzado era pequeno demais para explorá-lo. O que importava era que a última ameaça militar imediata ao reino de Jerusalém havia sido aniquilada. A cruzada, como campanha militar, estava de fato terminada. E com o fim da guerra, veio o fim da irmandade. O voto sagrado,
O juramento feito em Clermont fora cumprido. O Santo Sepulcro estava livre. A dívida com Deus estava paga. E agora, a pergunta, e agora, recebia uma resposta pessoal de cada sobrevivente. Para a esmagadora maioria, a resposta era simples: casa. Eles haviam feito o que vieram fazer. Seus pecados estavam perdoados. Suas almas, salvas. O grande exército, a força que havia atravessado o mundo conhecido, começou a se dissolver. Roberto da Normandia, Roberto de Flandres e a maioria dos grandes e pequenos senhores reuniram seus homens e começaram a longa jornada de volta. Seus sacos cheios de relíquias e suas mentes, de histórias que seus netos mal acreditariam. Raimundo de Toulouse, ainda amargurado, partiu para o norte, para tentar, finalmente, conquistar um território para si. O grande nós que havia sido forjado na Anatólia e em Antioquia se desfez em milhares de eus. Cada homem com seu próprio caminho, seu próprio futuro. Godofredo, o defensor, ficou em Jerusalém, e com ele, um punhado de homens. Talvez 300 cavaleiros e pouco mais de 1000 soldados de infantaria. Ele se viu como o guardião de um sonho realizado, o rei de um cemitério, o senhor de um reino frágil, uma pequena ilha de fé latina cercada por um oceano de poder muçulmano que, mais cedo ou mais tarde, voltaria para reclamar o que era seu. A grande aventura havia terminado. O problema da sobrevivência estava apenas começando. A febre não se extinguiu com a conquista de Jerusalém. Ela apenas baixou, assentou-se na terra e começou a construir. A consequência mais visível da primeira cruzada foi a criação de um mundo novo e improvável. Um enxerto da Europa feudal no coração do Levante. Um reino que os francos chamavam de Outremer, a terra do outro lado do mar. Era uma sociedade de sonho e de fronteira. Pelas paisagens da Síria e da Palestina, castelos de pedra com torres quadradas, de um desenho estranhamente europeu, começaram a se erguer, suas sombras se estendendo sobre oliveiras e tamareiras milenares. Cavaleiros da Normandia e da Provença, que haviam deixado para trás feudos úmidos e frios, tornaram-se os novos senhores de cidades antigas como Tiro e Acre, dispensando justiça a uma população de camponeses cristãos sírios, gregos ortodoxos, muçulmanos e judeus. Era uma existência precária. Uma fina camada de aristocracia guerreira latina governando sobre um mar de povos que os viam como invasores. E a natureza deste novo reino se revelou rapidamente. Apenas um ano após a conquista, Godofredo de Bulhão, o piedoso defensor, morreu. E do seu condado de Edessa veio seu irmão, o pragmático Balduíno. E Balduíno não tinha os escrúpulos de seu irmão. No dia de Natal do ano de 1100, na Basílica da Natividade em Belém, ele colocou sobre sua cabeça uma coroa de ouro e se declarou o primeiro rei de Jerusalém. A peregrinação havia terminado. A monarquia, com toda a sua ambição terrena, havia começado. Enquanto os francos construíam seus castelos, do outro lado da fronteira, no mundo islâmico, o choque inicial dava lugar a uma lenta e dolorosa compreensão. A verdade é que a primeira cruzada só obteve sucesso porque o Islã estava em um estado de profunda fratura. O grande império seljúcida se desfazia em uma guerra civil, e a rivalidade entre os turcos sunitas e os fatímidas xiitas do Egito era tão intensa que eles se odiavam mais do que odiavam os invasores. A chegada dos francos foi vista, a princípio, não como uma guerra santa, mas como mais um movimento no complexo xadrez político da região. Talvez uma nova onda de mercenários a serviço dos bizantinos. Mas o massacre de Jerusalém mudou tudo. As histórias da matança indiscriminada se espalharam de caravana em caravana, de cidade em cidade. Os francos deixaram de ser um problema político para se tornarem uma profanação, uma ferida aberta no coração do Dar al-Islam, a casa do Islã. E essa ferida, profunda e humilhante, despertou um fogo adormecido. O conceito de jihad, que para muitos era uma luta espiritual interna, começou a ser forjado em uma arma de resistência e reconquista. A primeira cruzada não encontrou uma jihad unificada para se opor a ela. Com sua própria brutalidade, ela ajudou a criar uma. E no horizonte, as sombras de futuros campeões que se levantariam para liderar essa contra-cruzada, homens como Zendi, Nur ad-Din e Saladino, começavam a se formar. Mas talvez o impacto mais profundo e duradouro da cruzada não tenha sido o que os europeus deixaram no Oriente, mas o que o Oriente deixou neles.
A Europa do século XI era uma sociedade insular, paroquial, em grande parte ignorante do mundo que existia para além de suas fronteiras. A cruzada chutou a porta e abriu uma janela para este mundo mais vasto, mais antigo e mais sofisticado. Os milhares de peregrinos que sobreviveram e voltaram para casa não trouxeram apenas histórias de guerra. Trouxeram novos hábitos, novas palavras e novos desejos. Trouxeram o gosto do açúcar para adoçar um mundo que só conhecia o mel. Trouxeram a ardência da pimenta e do cravo, especiarias que transformaram a culinária insípida da Idade Média. Trouxeram o toque da seda, do damasco, o luxo dos tapetes persas. Uma demanda por estes bens explodiu, e com ela, as rotas comerciais foram reativadas, enriquecendo as cidades portuárias da Itália e conectando a Europa ao mercado global. E desta nova fronteira, nasceram instituições inteiramente novas. A mais poderosa delas foi a das ordens militares. Os Cavaleiros Templários. Os Cavaleiros Hospitalários. Uma ideia que teria sido impensável uma geração antes. A fusão do monge e do guerreiro. Homens que faziam os votos de pobreza, castidade e obediência, mas cujo claustro era o campo de batalha, e cuja oração era a defesa da Terra Santa. Eram a encarnação do ideal cruzado, uma força de combate de elite a serviço permanente da fé. No final, porém, a maior e mais perigosa coisa que a primeira cruzada criou não foi um reino, nem uma rota comercial, nem mesmo uma ordem de cavaleiros. Foi um precedente, a fórmula de Urbano II, uma guerra proclamada por um papa, justificada como um ato de defesa da fé, e que prometia a salvação eterna àqueles que nela morressem, provou ser uma arma de poder espiritual e político incalculável. E uma vez que uma arma de tal poder é usada com sucesso, ela nunca mais é esquecida. O ideal da cruzada, nascido para a libertação de Jerusalém, mostrou-se terrivelmente adaptável. Nos séculos que se seguiram, o chamado da cruz seria usado de novo e de novo, mas contra inimigos cada vez mais próximos. Seria usado para lançar guerras de conquista e conversão contra os pagãos da Prússia e do Báltico. Seria usado para exterminar os cristãos heréticos da seita dos cátaros, no sul da França. E seria usado até mesmo por papas contra seus rivais políticos cristãos, como o Sacro Imperador Romano. A cruzada se tornou um modelo para a violência santificada, uma maneira de armar a fé e direcionar a fúria coletiva contra qualquer um que fosse definido como o outro. Essa ideia perigosa, nascida em um campo em Clermont, deixaria uma sombra longa e escura sobre a história do Ocidente, uma sombra que se estenderia por séculos, muito depois que o último castelo em Outremer tivesse se transformado em ruínas sob o sol do deserto. E assim, depois de atravessar um continente e quase uma década de história, depois de sentir o frio da Anatólia e o calor do deserto da Judéia, depois de testemunhar o nascimento de reinos e o silêncio dos massacres, nossa longa jornada nos traz de volta ao ponto de partida, ao eco daquela única voz, naquele campo lamacento no coração da França. E com o peso de tudo o que vimos, nos encontramos mais uma vez diante da nossa grande questão. Como uma única palavra, dita por um papa em um campo na França, se transformou em uma febre que contagiou um continente, movendo reis e miseráveis a cruzar o mundo conhecido por uma promessa de paraíso. A resposta, ao final, descobrimos que não estava na palavra em si, mas no mundo que a ouviu. A voz de Urbano não foi o fogo, foi a faísca. A Europa do século XI era a floresta seca, esperando para queimar. Era um mundo saturado de combustível. Havia o combustível da fé. Uma crença tão literal e tão profunda, que o paraíso e o inferno não eram conceitos, mas destinos, tão reais quanto Roma ou Constantinopla. Havia o combustível da violência, uma classe de guerreiros criada para a guerra, que sem inimigos externos, havia se tornado um câncer, devorando a própria sociedade que deveria proteger. Havia o combustível do sofrimento, uma existência tão dura, tão curta e tão permeada pela fome e pela doença, que a promessa de uma recompensa eterna não era uma teologia, mas uma tábua de salvação. E havia o combustível da ambição, dos segundos filhos sem herança, dos senhores menores sem terras, dos príncipes que sonhavam com reinos maiores. A palavra dita em Clermont se tornou uma febre, porque ela foi a cura milagrosa para todas estas doenças. Para o cavaleiro violento, ela ofereceu uma guerra santa, transformando seu maior pecado em sua maior virtude.
Para o pecador atormentado, ela ofereceu a absolvição total, uma passagem garantida para o céu. Para o camponês sem terra, ela sussurrou a promessa de um lugar onde corria o leite e o mel. Para os príncipes ambiciosos, ela abriu um novo tabuleiro de xadrez, com reinos a serem conquistados. E para todos, em um mundo de caos e sofrimento, ela ofereceu a mais sedutora de todas as dádivas, um propósito. Um propósito claro, divino e absoluto. A história da primeira cruzada, com seus leões e seus lobos, seus santos e seus demônios, terminou há mais de 900 anos. Os ossos de seus participantes há muito se tornaram pó. Mas a história humana que a produziu, essa não termina nunca. Porque no coração desta saga de 3 anos, não está apenas a política do século XI, mas uma das forças mais fundamentais e eternas da nossa espécie. A necessidade humana por um propósito. A sede, por vezes desesperada, de acreditar que nossas vidas breves e frágeis fazem parte de algo maior do que nós mesmos. É essa sede que nos faz erguer catedrais, compor sinfonias, explorar o desconhecido. É o motor de nossa nobreza. E é aqui, neste ponto, que reside o grande e atemporal conto de advertência da primeira cruzada. Porque esta necessidade humana por um propósito, esta sede nobre, é também a nossa maior vulnerabilidade. A história que contamos é a demonstração terrível de como essa necessidade, quando inflamada por uma ideologia que oferece respostas simples, absolutas e inimigas claras, pode se tornar um contágio perigoso. É a lição eterna sobre a linha tênue, quase invisível, que separa a fé do fanatismo. A fé, em sua essência, deveria nos levar à humildade, à compaixão, ao reconhecimento do mistério. O fanatismo nasce no momento exato em que a certeza expulsa a compaixão. Nasce quando acreditamos que nosso propósito nos dá o direito de desumanizar o outro, de transformar nosso vizinho em um obstáculo, em um infiel, em um demônio. Nasce quando o grito de "Deus o quer" se torna uma justificativa para o massacre. A febre que varreu a Europa no final do século XI não era um evento único. É uma condição latente na alma humana. Os nomes dos deuses podem mudar, as bandeiras podem ser outras, os inimigos podem ser redefinidos. Mas enquanto houver homens e mulheres dispostos a trocar sua humanidade por uma certeza absoluta, a sombra daquela cruzada se estenderá sobre nós. Porque a febre nunca desaparece de todo. Ela apenas adormece, esperando por uma nova palavra e por um novo mundo pronto para queimar.